Eu sou Edson e este é o canal EJS Arapiraca. Sejam bem-vindos. Todos os dias nós temos salmos e meditação na palavra do Senhor, reflexões sobre textos especiais das Escrituras. Quero complementar aqui a leitura hoje no livro de João, capítulo 6, para que a gente possa refletir sobre a palavra do Senhor. Bem querido, o capítulo 6 declara Jesus como o pão vivo que desceu do céu. E aqui no versículo 33 ele diz assim: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram alguns: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Versículo 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. E o 50 complementa: Este é o pão do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É muito fácil, ou é muito mais fácil, tornar-se um cristão ou permanecer como tal. O que vocês acham? Ao interrogar as pessoas ou ao perguntar às pessoas, tanto jovens quanto pessoas idosas, tenho descoberto que elas geralmente acham que é mais difícil permanecer como um cristão. Talvez elas tenham experimentado a conversão depois de uma reunião evangelística ou algum retiro religioso. Talvez tenham sido tocados por um hino ou um sermão, mas depois de algum tempo, os sentimentos fenecem e elas retornam para onde estavam antes, ou seja, meio vazia. Talvez tenha descoberto a futilidade de operar sua justiça ou sua fé e desanimaram. Por que acontece isso? Será que não compreenderam como é viver uma vida cristã? Qual é então a base da vida cristã? Quer você seja um adolescente ou você seja um senhor de cabelos brancos, provavelmente se defronte com essas perguntas, essas mesmas perguntas. Como pode o cristianismo tornar significativo em sua vida? Depois de estudar no ministério por 3 anos, entrei em grande dificuldade até então. Eu havia sido bem-sucedido em tornar as palavras do Senhor agradável a muitos, mas eu estava um certo vazio no coração, com algumas dúvidas. Como um companheiro de ministério, eu estava muito embaraçado para admitir que tinha interrogações, perguntas pessoais a respeito, de sorte que os abandonei na terceira pessoa. Que os abordei, na verdade, na terceira pessoa. Suponhamos que eu tenha em minha congregação alguém que não sabe como ser salvo. O que é que eu devo fazer? O que devo lhes dizer? E a pessoa me respondeu: diga-lhes que precisa obter uma nova vida do alto. Bem, como ele pode fazer isso? Diga-lhes que estenda a mão e pegue a mão de Deus. Ou melhor, como pode fazer isso essa pessoa? Ele tem que cair sobre a rocha e ser despedaçado. O que significa isso? Significa que ele tem que contemplar o Cordeiro. Bem, queridos, é triste dizer que voltei para casa da reunião campal mais desanimado do que nunca.
Eu já havia usado algumas dessas frases imponderáveis em meus próprios aconselhamentos e sermões, mas eram sem significado para mim. Em minha busca de respostas concretas, fiquei dolorosamente ciente de que muito da nossa terminologia e jargão religioso provavelmente não significavam nada para muitas outras pessoas. Esses termos eram irreais e fora de alcance para alguém que nunca os havia experimentado. Eu já estava então decidido a abandonar a minha fé, mas alguém disse: "Você ainda não terminou a busca, porque ainda não estudou isso nos livros." E tive que admitir que somente lia a Bíblia e orava quando tinha de fazê-lo. Então resolvi estudá-la novamente a fim de descobrir as respostas, procurando maneiras concretas de tornar as frases inatingíveis mais significativas. Comprei todos os livros que havia sobre o assunto, de fé, Jesus e vitórias sobre o pecado. Naquele tempo não havia muita coisa escrita, mas deparei-me com um pequeno livro chamado Caminho a Cristo. Vi que poderia lê-lo de capa a capa, pois era muito pequenininho. Sem muita dificuldade, eu o havia lido antes em classe e tinha sido maçante. Dessa vez resolvi lê-lo completamente e sublinhar tudo o que ele me disse para fazer. Comecei a ler o livro e imaginem, sublinhei quase tudo. Também descobri de onde tinha vindo todas as frases intangíveis e imponderáveis. Todas elas estavam ali naquele livro. No momento em que eu tornei o livro, eu ainda estava bastante zangado a ponto de atirá-lo no fogo. As frases sublinhadas ainda eram irreais e intangíveis. Quando fiz uma pausa para refletir sobre as frases, descobri algo estranho. Havia me acontecido interiormente. Não pude explicá-lo, mas enquanto me sentisse ainda mais incapaz de descrever o que estivera procurando, eu estava mais decidido a continuar pesquisando. Resolvi tentar novamente, porém dessa vez eu sublinharia apenas 2 vezes as coisas concretas que eu pudesse possivelmente fazer. Para minha surpresa, sublinhei apenas 3 coisas: estudo da Bíblia, oração e testemunho. E essa não era uma nota agradável, porque eu preferiria ter lido a lista telefônica ao ler a Bíblia. Mas achei que seria melhor dar uma chance a mim mesmo. Então eu me assentei com essas perguntas: receita mágica para o sucesso: ler a Bíblia diariamente e orar um pouco para procurar contentar a Deus. Colocaria essa mistura no forno por meio ou por 1 hora e então estaria pronto o bolo da vitória. Entretanto, o bolo da vitória não saiu. Quis saber o que havia dado errado. Então, um dia me deparei com a história de Nicodemos, onde encontramos a história de Nicodemos, capítulo 3 de João. Ele foi a Jesus com o propósito de entrar numa discussão, e disse ele: Senhor, tu és um mestre e eu gostaria de discutir contigo alguns importantes conceitos teológicos. Você já esteve envolvido em tal armadilha? Ele queria discutir e analisar, mas Jesus lhe disse que o conhecimento salvífico vinha de conhecer e aceitar a Deus. Não posso nem sequer gerar fé.
gerar a fé por mim mesmo. A fé é um dom de Deus. Portanto, todo o fundamento da vida cristã é conhecer e aceitar a Cristo e ter um relacionamento pessoal com Ele. Que o Senhor Deus te abençoe neste dia, te guarde e que possamos verdadeiramente ter um encontro com a palavra todos os dias da nossa vida. Amém.